Muito bem, vamos retomar o nosso estudo sobre a análise do silogismo categórico, passo a passo, para que você possa, na sua casa, no recesso do seu lar, conseguir reproduzir, melhor dizendo, resolver os exercícios sozinho. Vamos lá? O primeiro silogismo que eu trago para vocês é o seguinte. Tratado sempre com, devemos analisar se ele tem somente 3 proposições, que é isso que se exige, né? E esse daqui tem 3 proposições. E vamos analisar então, iniciamos a nossa análise então, a partir da conclusão do silogismo. Por quê? É porque é a partir da conclusão que nós encontramos quem é o termo menor e quem é o termo maior. E, por exclusão, também a partir da conclusão que sabemos dizer quem é o termo médio. Muito bem. O termo menor da conclusão é sempre o termo sujeito da conclusão. Que eu me expresso melhor. O termo menor do silogismo é o termo sujeito da conclusão. Nessa conclusão aqui, o termo sujeito é José. Logo, o termo menor é José. O termo maior do silogismo é sempre o termo predicado da conclusão. Nessa conclusão aqui, nesta proposição, o termo predicado é pena de 1 a 6 anos. Logo, o termo maior do silogismo é a pena de 1 a 6 anos. Pois bem, encontramos então quem é o termo menor e quem é o termo maior. O termo médio, você bem sabe, é aquele termo que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. E o que temos aqui como termo médio? A destruição da coisa alheia. Veja que ela se repete nesta proposição e nesta proposição também. Logo, o termo médio é a destruição da coisa alheia. Vamos seguir. Se nós temos a conclusão aqui, a premissa menor será aquela que contiver o termo menor. Ora, é a segunda proposição que tem o termo menor. Logo, esta proposição que eu estou destacando é a premissa menor. E, por exclusão, a premissa maior é aquela que contiver o termo maior. No caso, a pena de 1 a 6 meses. Analisemos agora o tipo de proposição que esse silogismo traz para a gente, tá? A premissa maior é uma proposição do tipo universal, porque ela aborda todos os sujeitos dessa categoria. Portanto, é uma proposição universal afirmativa. Já a premissa menor é uma proposição que trata só do José, portanto, só de um indivíduo. Logo, é uma proposição particular afirmativa. E, por fim, a conclusão também faz uma afirmação somente sobre um sujeito de toda uma categoria, razão pela qual trata-se de uma proposição particular afirmativa. Em sede de conclusões, então, podemos concluir que o silogismo que diz, esse silogismo que nós estudamos, então, ele é composto, então, pela conclusão, com o termo menor sendo José, o termo maior, que é a pena de 1 a 6 meses, o termo médio é a destruição da coisa alheia, e a premissa menor e premissa maior. Finalizamos, então, a análise desse silogismo. Vamos para o próximo. Nesse novo silogismo, ele é um pouco diverso dos demais. Veja, porque ele parte de uma particularidade. Mas a gente vai analisar, a gente vai ver isso juntos, tá? Então, o que a gente tem que analisar em primeiro lugar? A conclusão, né? A gente tem que descobrir quem é o sujeito da conclusão e quem é o predicado da conclusão. Por quê? Porque o sujeito da conclusão é o termo menor do silogismo,
e o predicado da conclusão é o termo maior do silogismo. No caso, o termo menor é Marcelo. Marcelo é o termo menor desta conclusão, enquanto que a pena de 6 a 20 anos é o termo maior do silogismo, porque é o predicado da conclusão. Seguindo a nossa análise, homem é termo médio porque ele aparece nas duas premissas, mas não aparece na conclusão. E, em seguida, podemos afirmar que a premissa menor é aquela que contém o termo menor, no caso, Marcelo, ao passo que a premissa maior é aquela que contém o termo maior, no caso, a pena de 6 a 20 anos. Agora, quanto ao tipo da proposição. A premissa maior é uma proposição particular afirmativa, meninos e meninas, porque ela cuida somente de alguma parcela dos homens. Portanto, é uma proposição particular afirmativa. Já a premissa menor, ela também cuida só de um indivíduo de dentro de toda a coletividade. Veja que ela fala só do Marcelo, ela não fala do Paulo, ela não fala do Renato, ela não fala da Marcela, ela não fala da Silvânia, ela não fala de outro ninguém, fala apenas do Marcelo. Portanto, é uma proposição particular afirmativa que é representada pela letra I. E a conclusão, igualmente, você já concluiu, né? Você já intuiu, porque, melhor dizendo, você já deduziu, porque, como trato só do Marcelo, é uma proposição também particular afirmativa. Em sede de conclusões, portanto, temos que este silogismo é formado por conclusão e tendo como termo menor o termo Marcelo, termo maior a pena de 6 a 20 anos, e o termo homem como termo médio. Em seguida, sabemos indicar quem é a premissa menor e quem é a conclusão. Vamos seguir a nossa análise. Mais um silogismo. Aqui é para você aprender mesmo, hein? É um silogismo atrás do outro. Vamos analisar o próximo. E, como você já sabe, partimos sempre da conclusão para analisar o silogismo. E nós buscamos encontrar nesse silogismo quem é o termo sujeito da conclusão e quem é o termo predicado da conclusão. Por quê? Você vai cansar de ouvir isso. Por quê? Porque o termo sujeito da conclusão é o termo menor do silogismo e o termo predicado da conclusão é o termo maior do silogismo. Nesse caso, o termo sujeito desta proposição é Marcelo, razão pela qual Marcelo é o termo menor. Ao passo que o termo predicado desta proposição, dessa conclusão, é exigente, de modo que, portanto, o termo maior é a palavra exigente. O termo que não aparece na conclusão, mas aparece nas premissas é mulher. Trata-se, portanto, de mulher como termo médio. E a premissa menor é aquela que contém o termo menor. Como o termo menor é Marcelo, então essa daqui é a premissa menor, meus amigos. E a premissa maior apresenta, né, o termo maior, que no caso é exigente. E qual tipo de proposição? Olha, esta é uma proposição que trata apenas de alguma mulher. Ele não trata de toda a coletividade de mulheres. Portanto, é uma proposição particular afirmativa. Já a premissa menor é uma proposição que trata também só de uma parcela das pessoas que se chamam, só de uma parcela dos homens. Ele trata só do Marcelo, não trata de mais ninguém. E é uma proposição que, além de ser particular, como trata só do Marcelo, ela também é negativa. Veja que ele não inclui, na verdade, essa proposição exclui o Marcelo de dentro do grupo de mulheres. Então, é uma proposição particular negativa, né? E é representada pela letra O. Por fim, a conclusão
é uma proposição também particular negativa, porque trata só do Marcelo e exclui o Marcelo da classe de pessoas, da classe do que é exigente. Portanto, é uma proposição particular negativa. E em sede de conclusão, você já sabe, né? Esse silogismo, então, é composto por uma conclusão, tem o termo Marcelo como termo menor, o termo exigente como termo maior e o termo mulher como termo médio. Temos, então, aqui, sabemos indicar com segurança quem é a premissa menor, aquela que tem o termo menor, e a conclusão, aquela que tem o termo maior. Pois bem, a gente consegue analisar outro silogismo? Vamos lá, mais um. Nesse silogismo aqui, nós já sabemos, nós já decoramos que devemos partir, analisar sempre a partir da conclusão, não é mesmo? Nesse silogismo aqui, temos a conclusão que diz que todo advogado é leitor. O sujeito da conclusão, meninos e meninas, é sempre o termo menor do silogismo, ao passo que o termo maior do silogismo é sempre o termo predicado da conclusão. Então, nesse caso, como advogado é o termo sujeito desta conclusão, advogado é o termo menor do silogismo, ao passo que leitor é o termo maior do silogismo, porque ele é o predicado da conclusão. Você já sabe que a gente vai procurar agora o termo que não se repete, o termo que não aparece na conclusão, né? E ele aparece somente nas premissas. Por quê? Porque o termo que aparece somente nas premissas e não aparece na conclusão é o termo médio. Você está correto, você já está sabendo. Vamos seguir então. A premissa menor é aquela que contém o termo menor. Aqui agora eu quero que você tenha atenção. Preste atenção. A premissa menor é aquela que contém o termo menor. Quem é o termo menor? É advogado. Note que na sequência, na apresentação desse silogismo, a primeira proposição é a que contém o termo menor. Tá vendo? A primeira proposição é a que contém o termo menor. Ao passo que é a segunda proposição que contém o termo maior, e sendo essa, portanto, a premissa maior. É importante dizer isso porque você pode cair na armadilha, na esparrela de pensar que toda proposição apresentada em primeiro lugar é sempre a premissa maior. Isso é um erro. Eu estou mostrando aqui para você que eu consigo montar um silogismo onde eu apresento a primeira proposição como premissa menor. Então é importante que você decore que a premissa menor é aquela que contém o termo menor e a premissa maior, aquela que contém o termo maior, né? Pois bem, dito isto, analisemos o tipo de proposição que tem na premissa menor. Como a gente fala de todo advogado, a gente fala de todo o conjunto de advogados, fazemos então aqui uma proposição universal afirmativa. Já a proposição da premissa maior, eu não anotei aqui, premissa maior, vocês me desculpem, como aqui na premissa maior, ela também é um tipo de afirmação universal, de modo que também é uma proposição universal afirmativa representada pela letra A. E a conclusão, igualmente, também é uma afirmação universal. Veja que eu falo de todos os advogados, razão pela qual trata-se de uma proposição do tipo universal afirmativa. Muito bem. Aqui a premissa maior, anotei, apareceu depois. Muito bem. Em sede de conclusão, portanto, nesse silogismo, todo advogado é estudioso, todo estudioso é leitor, e logo todo advogado é leitor, temos que a conclusão nos permite identificar quem é o termo menor, que no caso é advogado, o termo menor do silogismo. O termo maior desse silogismo é o leitor, e o termo médio é estudioso, porque ele se repete
nas duas premissas. Quem é a premissa menor? Aqui está errado. Aqui está errado. Aqui está errado. Veja só. Eu fiz esse slide errado, eu peço que você me desculpa. A premissa maior é aquela que contém o termo maior. Como o termo maior é leitor, então esta premissa aqui é a premissa maior. Corrija aí nos seus estudos, tá? Não vai errar. Corrija, me desculpa. E a premissa menor é aqui, é advogado, porque ela contém o termo menor. Peço que você me desculpa por esse erro que eu fiz aqui neste silogismo. E só para compensar esse erro, vamos analisar mais um. Vamos lá, 5 minutinhos. Nesse silogismo aqui, nós temos que nenhum brasileiro é europeu, nenhum argentino é brasileiro, e a conclusão, logo, nenhum argentino é europeu. Você já sabe, quem é o sujeito da conclusão é o termo menor, portanto, argentino é o termo menor do silogismo. O termo maior desse silogismo é sempre o predicado da conclusão, que no caso é europeu. Portanto, europeu é o termo maior do silogismo. E o termo médio é aquele que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. Razão pela qual, portanto, o termo médio aqui é brasileiro. Vamos seguir. Quem é a premissa maior? A premissa maior é aquela que contém o termo maior. Como o termo maior é europeu, então a primeira proposição é a premissa maior. Ao passo que, vamos analisar então, essa premissa maior, que tipo de proposição que é? Como ela nega que os brasileiros estejam incluídos dentro da classe de europeu, ela nega que todo brasileiro esteja incluído, é uma proposição universal negativa, né? A premissa menor também nega que todo argentino esteja incluído na classe de brasileiros, de modo que trata-se também de uma proposição universal negativa. E a conclusão, do mesmo modo, ele nega também que todo argentino seja europeu, razão pela qual trata-se assim de uma proposição universal negativa. E agora aqui, ó, como eu errei na construção desse slide aqui também, vai aparecer que esta proposição aqui, ó, é a premissa menor desse silogismo. Portanto, meninos e meninas, em sede de conclusão, nós temos que, neste silogismo, onde nenhum brasileiro é europeu, onde afirmamos que nenhum argentino é brasileiro e concluímos que nenhum argentino é europeu, temos a conclusão, e a partir da conclusão conseguimos dizer quem é o termo sujeito, que no caso é argentino, conseguimos dizer quem é o termo predicado, que no caso é europeu, e também conseguimos dizer quem é o termo médio, que é aquele que aparece nas premissas, mas não aparece na conclusão. No caso, é brasileiro. A premissa menor contém o termo menor e a premissa maior contém o termo maior. Muito bem. Finalizamos então, meninos e meninas, mais esse estudo. Eu espero que você tenha gostado. Você viu como é fácil? É fácil. Espero que você tenha gostado. Espero que você consiga reproduzir esse estudo na sua casa. E aguardo você para um próximo estudo. Se você já sabe, deixa o like, deixa o dislike. Se não gostou, deixa um comentário, porque ajuda muito. Abraços e até a próxima.